venho hoje a essa tribuna para falar sobre a taxa de juros, a Selic. Mostrar o quanto é danoso este remédio que é aplicado para combater a inflação no nosso país. E no final do meu discurso, senhora presidente, eu quero fazer então as minhas considerações. Como é de conhecimento geral, a presidente Dilma fracassou em administrar a economia brasileira. Inflação descontrolada, déficits recordes nas contas externas e finanças públicas quebradas. Agora, recorre ao remédio amargo de aumentos sucessivos da taxa de juros para combater os estragos feitos na saúde econômica do país. O governo se esquece de que esse remédio, ministrado em doses exageradas, põe em risco a própria vida do paciente, isto é, a atividade econômica brasileira. Neste sentido, o último relatório do Comitê de Política Monetária, o Copom, me deixou bastante preocupado. A ata do Copom indica que o ciclo de aumento de juros não chegou ao fim. Depois de 4 altas seguidas em apenas 6 meses, isso apesar de voltarmos a ter a maior taxa de juros reais do mundo. E pior, esse relatório não mais menciona que atingiremos a meta de inflação, nem mesmo no final de 2016. Que desastre, senhora presidente. E o próprio Banco Central que reconhece isto, de que a inflação está fora de controle, como qualquer dona de casa já sabia. O ministro Tombini, presidente do Banco Central, não cumpre o que promete e fracassou em controlar a inflação. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a inflação da baixa renda já superou os 8% em 12 meses. E na semana passada eu disse aqui nessa tribuna que eu, infelizmente, acreditava que essa inflação passaria os 8% antes do primeiro semestre. E, na verdade, já aconteceu. Ou seja, assim como já falávamos há tempo, são os mais pobres que mais sofrem com a elevação da inflação. Pois os bens básicos, como a comida e a luz, representam a maior parte de seus gastos. Querer agora aumentar juros sem limites e desconhecer os terríveis efeitos colaterais desse remédio, não dá. O governo não percebe que, agindo desta forma, também derruba a chamada demanda agregada da economia, principalmente o consumo e os investimentos produtivos. Junto com eles, cai o PIB e os empregos. Como sabemos, a taxa de juros é a variável mais relevante para as decisões de investimentos, pois afeta o custo de capital para as empresas. Estas, por sua vez, não conseguirão expandir suas próprias atividades, tendo que competir com o governo por capital, que remunera no mínimo em 12,75%, que hoje é a taxa Selic brasileira, por seus títulos públicos, e ainda, por cima, em operações de curto prazo. Quero que alguém me diga em qual setor da nossa economia é possível se obter um retorno, uma rentabilidade financeira
nesta proporção. Os bancos e o setor financeiro preferem comprar títulos públicos a aumentar a oferta de crédito para consumidores e empresários, evidentemente. O aumento de juros mata de uma só vez o consumo e os investimentos. Como resultado, as empresas não conseguem obter financiamentos e, sem eles, não fazem novas contratações e nem adquirem novos equipamentos. A roda da economia não gira e não há aumento da produtividade. Como consequência, a oferta de bens e serviços fica limitada. O custo desses equívocos já chegou, infelizmente. Todas as projeções indicam que tivemos recessão no ano passado e teremos também em 2015, sem sombra de dúvida. A atividade econômica não para de cair e o desemprego aumenta. Segundo o PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego chegou a 6,8%, o que já é um valor muito superior aos 4,3% que o governo anunciava um mês atrás, que era a bandeira de sustentação que o governo Dilma ainda tinha. Bandeira esta mentirosa, enganosa, para dar essa sustentação ao governo. Aqui agora o IBGE está dizendo 6,8%, mas em um discurso meu aqui há poucos dias, eu desmenti esse pleno emprego. Essa metodologia de calcular o desemprego no Brasil é criminosa. Eu disse aqui. Considera, primeiro, a metodologia. Se faz essa pesquisa no Sul e Sudeste e uma parte ali do Espírito Santo. O Norte e Centro-Oeste não faz parte da pesquisa. Começa-se por aí. Seguro-desemprego. Mais de 10 milhões de pessoas no seguro-desemprego. Eles não consideram como desempregados. Seguro-desemprego. Eles não consideram. Os nem, mais de 10 milhões de jovens na faixa etária de 17 a 29 anos, essa força robusta, também, hoje desempregada, também não é calculada no desemprego. E mais, as pessoas que procuram emprego e depois de 30 dias ela não consegue emprego, esta pesquisa mentirosa, essa metodologia enganosa, diz que este desempregado, que 30 dias não conseguiu emprego, ele é considerado desalentado, deputado Olinto, do meu querido estado do Tocantins. Também aqui está a senhora presidente. Senhora presidente, quero apresentar aqui o nosso deputado Olinto, do PSDB, o presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, Osírio Damaso, juntamente com o nosso deputado o Carlesse, meu amigo Carlesse. Né? Sejam bem-vindos aqui, todos. O nosso presidente do DEM, aqui está o nosso querido senador José Agripino. Então, essa metodologia, sejam bem-vindos, viu? É um prazer para nós. Essa metodologia é extremamente enganosa, eu repito, senhora presidente, a respeito desses que estão procurando, desses trabalhadores que estão procurando emprego e depois de 30 dias não conseguem o emprego e são considerados por esta metodologia como desalentados. E, portanto, eles não fazem parte desse desempregado. Mas eu tenho dito, não é desalentado, é desanimados. Além disso, juros elevados atraem capital de curto prazo e apreciam o câmbio artificialmente. Isso cria obstáculo para as nossas exportações e aumenta o rombo nas contas externas, que já fecharam 2014 com o pior déficit desde 1947,
com 90 bilhões de reais de rombo. Desta forma, o país fica refém de especuladores para fechar as suas contas externas e que não contribui para o crescimento de longo prazo da economia. Estamos trocando, assim, investimentos diretos por capital volátil, que busca o diferencial de juros e lucros fáceis no curto prazo. Todos nós sabemos o porquê de a inflação estar descontrolada do jeito que está. O governo adotou deliberadamente uma política fiscal exageradamente expansionista, como nunca visto, com a finalidade única eleitoral. Por isso, o déficit nas contas públicas dobrou nos últimos 2 anos. O governo gastou muito, mais do que arrecadou. E, diga-se de passagem, gastou muito mal, e eu tenho dito isso aqui, em despesas que não contribuíram para melhorar a produtividade da nossa economia, aumentar os investimentos e diminuir os gargalos na nossa infraestrutura. Como já expliquei dessa tribuna, ao invés de aumentar os juros, precisamos combater o custo Brasil urgentemente. Nós precisamos acabar com essa praga chamada corrupção, que corrói o dinheiro do trabalhador. Nós precisamos equilibrar essas contas públicas. Não dá. Nós temos uma folha de pagamento aqui, desses últimos 12 anos, que saiu de 62 bilhões para 370 bilhões de reais. Se pegarmos aqui a folha de pagamento, mais o juro da dívida, mais a parcela da dívida, mais o custeio dessa máquina inchada, não vai sobrar nada para investimento. É isso que a presidente Dilma teria que fazer. Equilibrar essas contas, acabar com a corrupção e alavancar a nossa economia. Temos que estimular a produtividade, acabar com a burocracia, facilitar a contratação de mão de obra e qualificá-la. Baixar os impostos e reduzir os encargos sobre a folha de pagamento. E aqui está se falando, então, de aumentos e aumentos de imposto. É contraditório que o governo combata a inflação com o aumento de juros e, ao mesmo tempo, suba os impostos e as tarifas públicas, pois isso certamente irá elevar os preços finais ao consumidor. É como se 2 jogadores do mesmo time estivessem tentando marcar gol em lados opostos. Isto é impossível, isto é inviável. Além disso, será que o governo não percebe que aumentar juros também eleva a dívida do Brasil? Segundo importante consultoria internacional, as despesas do governo com juros subirão para 7,2% do PIB neste ano. Veja esta informação. 7,2% do PIB. E quem vai pagar esse juro é o povo brasileiro. Isso ocorre pois grande parte da dívida brasileira é atrelada tanto à taxa Selic quanto à própria inflação. Assim, o aumento de juros irá, ao mesmo tempo, expandir a dívida federal e diminuir o PIB. Isto é uma questão sine qua non, o que agravará ainda mais as contas públicas do país. Não adianta agora o governo querer aplicar um choque brutal na atividade econômica, após ter destruído a estabilidade econômica e a credibilidade das projeções do governo. A meta de inflação nunca foi tão seguida. A meta de inflação nunca foi seguida. E, por isto, houve uma desancoragem de expectativas. No linguajar econômico, ou seja, os agentes econômicos perderam a confiança nos números do governo. O custo agora é altíssimo para trazer a inflação de volta à meta.
Muito alto esse custo. O fato é que ninguém mais acredita nas falsas promessas do governo. O governo permitiu à economia brasileira tomar uma dose de inflação na esperança de que isso não fosse reativar velhos vícios da memória inflacionária. Não viu que a indexação é econômica, mas também psicológica. Nos dizeres de Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, aspas, a inflação é como o alcoolismo, não tem cura, só controla. A economia brasileira está na UTI, senhora presidente, está agonizando. É um paciente que sofre os maus tratos pela inépcia e a falta de cuidados do governo. Não há espaço para uma política monetária ainda mais apertada. E o povo brasileiro foram às ruas e deixou isso muito claro para a presidente Dilma. Prova disso, que a sua aprovação hoje, por força do destino, tem o mesmo número do seu partido, 13%. Quem encarece o crédito e financiamentos produtivos da nossa economia brasileira, ou seja, não há mais espaço. O governo não pode agora querer aplicar uma dose cavalar de um remédio que não só é amargo, mas se aplicado na medida errada, terá efeito contrário e incapacitará o paciente, ou seja, a nossa economia brasileira. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, e aqui eu faço as minhas últimas ponderações sobre os danos que é elevar essa taxa de juros da taxa Selic, que hoje já é uma das maiores do mundo. Será que este é o único remédio para combater essa coisa chamada inflação? Não, não pode ser. Tem outro remédio. E eu gostaria hoje aqui de dar a minha opinião sobre esse outro medicamento, esta outra fórmula de acabar com a inflação no Brasil. Este governo só tem um único remédio, como eu disse, para aumentar a taxa de juros, que é realmente elevar a taxa Selic. Quais são os danos da elevação dessas taxas de juros? Primeiro, encarece o crédito para os consumidores de empresa. Segundo, gera queda no consumo e queda nos investimentos. Indústrias não fazem novas contratações e não compram novas máquinas, não faz investimento. O PIB cai, o país entra em recessão. Aumenta o desemprego e, obviamente, junto também aumenta a criminalidade. Isso que eu estou dizendo é fato. Eu não estou supondo, é só a gente olhar por aí que a gente vê o efeito da elevação da taxa de juros. O Brasil precisa saber, como demonstrei, que existe outro remédio. Esse outro remédio que eu quero deixar aqui hoje, senhora presidente, senadora Lídice da Mata, o remédio é produzir, produzir e produzir. Este é o remédio que vai combater a inflação no país. É produção. E aqui eu digo, temos que incentivar as nossas indústrias a produzir. A lei da oferta e procura, ela toma, então, os seus deveres de ajustar essa inflação. Se você tem um produto em abundância no mercado, obviamente ele vai cair o preço, presidente. Caindo o preço, vai cair a inflação. E aqui agora vamos lembrar um pouquinho só dos Estados Unidos em 2008. Mais precisamente, em dezembro de 2007,
os Estados Unidos estavam com a taxa de juros de 3,20, se não me engano, 3,20. Em janeiro, fevereiro de 2008, quando a bomba explodiu, imediatamente o governo começou então a derrubar a taxa de juros. Chegou em dezembro de 2008 com uma taxa de juros de 0,25. Chamou as indústrias e falou: produzam, produzam e produzam. Moral da história: vejam como é que está a economia americana hoje. Será que não dá para a gente olhar para lá e ver o que aconteceu? Agora, em plena recessão, o governo aumenta os juros. Senhoras e senhores senadores, presidente, eu encerro dizendo o seguinte: não existe só um remédio para combater a inflação neste país. Não é elevar a taxa de juros, que é danosa, que é perigosa. E está aí os números para todo mundo ver. Acaba-se com inflação, produzindo e produzindo e produzindo. Muito obrigado, senhora presidente.